Olá! Nos próximos minutos a gente vai desvendar uma transformação, olha, silenciosa, mas muito poderosa, que aconteceu na saúde corporativa aqui no Brasil. O que antes era visto como uma eterna batalha para cortar custos, hoje virou uma ferramenta estratégica para o sucesso das empresas. Bora entender como essa virada de chave aconteceu? Para começar, essa imagem aqui já resume toda a nossa conversa. De um lado, o passado. Um modelo totalmente reativo, focado em apagar incêndios e controlar a sinistralidade. Sabe aquela conta entre o que a empresa paga de plano e o que os funcionários usam? Do outro lado, o agora e o futuro. Uma visão proativa, estratégica, que enxerga a saúde não como um gasto, mas como um investimento que gera valor de verdade. Pensa só, menos gente faltando, mais produtividade e um poder muito maior para atrair talentos. A mudança, como a gente vai ver, foi da água para o vinho. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender bem essa transformação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2015 mais ou menos. Naquela época, a conversa sobre saúde nas empresas era basicamente uma conversa sobre grana, sobre custos. E o sistema, nossa, ele estava sob uma pressão gigantesca. E que pressão era essa? Dá uma olhada nesse número, que veio do relatório VCMH do ISS. Uma inflação médica de 15,1%. Isso é um aumento de custos absurdo, muito, mas muito acima da inflação geral, que todo ano colocava os orçamentos das empresas contra a parede. Era uma bola de neve. Agora, para ter uma ideia do impacto real disso, estima-se que os planos de saúde chegaram a morder mais de 13% da folha de pagamento. Quer dizer, isso deixou de ser um problema só do RH para virar uma pauta urgente na mesa da diretoria, do CEO. O custo estava simplesmente insustentável. Então, o ponto central é que a estratégia era super limitada. A energia toda era gasta tentando renegociar contratos com hospitais e olhando a conta dos sinistros, sabe? Depois que a pessoa já tinha ficado doente. Era um modelo que só olhava para o custo do tratamento, ignorando o quadro completo, a saúde da pessoa, a prevenção e o impacto que tudo isso tem na produtividade. Mas esse cenário reativo estava com os dias contados. A década seguinte, de 2015 a 2025, trouxe uma série de disrupções que remodelaram o setor por completo. Então, vamos agora para o coração da nossa análise para entender as forças que empurraram essa mudança. O artigo que baseia essa nossa conversa identifica 4 transformações centrais. Primeiro, a mentalidade mudou, saiu do custo e foi para o valor. Segundo, os dados se tornaram estratégicos, uma verdadeira infraestrutura. Terceiro, o cuidado virou um híbrido de físico e digital, o tal do FiDital. E quarto, a saúde mental finalmente saiu dos bastidores para virar protagonista. E essa palavra FiDital, o que ela quer dizer na prática? Bom, não é só sobre ter uma consulta por vídeo, não. É a integração inteligente entre o acesso digital, que é super conveniente e dá continuidade ao tratamento, e o cuidado presencial, que continua sendo essencial. É, de verdade, o melhor dos dois mundos em um modelo só. E olha, essa transformação não aconteceu por acaso. A regulação foi um ponto-chave. A pandemia lá em 2020 foi o grande catalisador, o empurrão que faltava. Mas foi a lei de 2022 que botou a telesaúde no papel de forma oficial. E olhando para frente, a integração dos riscos psicossociais na gestão de riscos a partir de 2025 é outro marco decisivo. Isso nos leva a um dos pontos mais importantes dessa história toda. A saúde mental deixou de ser um benefício legal de ter, um extra, para se tornar uma responsabilidade formal da empresa. Algo que pode e vai ser verificado e auditado. É uma mudança de paradigma que coloca o bem-estar psicológico no mesmo nível de importância da segurança física. Ok, a gente já viu de onde viemos e as forças que nos trouxeram até aqui. Mas qual é a foto do momento? Como as coisas estão agora? Vamos dar uma olhada no boletim de maturidade da saúde corporativa no Brasil hoje, em 2025. Esse quadro aqui dá uma visão bem clara do progresso. A telesaúde, por exemplo, já é uma realidade consolidada, todo mundo usa. A ideia de ter um médico de atenção primária coordenando o cuidado está avançando bem, está parcialmente consolidada. Agora, modelos como o pagamento por performance ou o uso de IA ainda estão engatinhando, em fase de piloto ou são tendências bem novas. Ou seja, a gente evoluiu muito, mas a jornada continua. E essa jornada ainda tem uns obstáculos bem importantes pela frente. Apesar de todo o avanço digital, os dados de saúde ainda estão super fragmentados. Sabe, ficam espalhados em sistemas que não conversam entre si. Essa falta de interoperabilidade é um gargalo gigantesco. E claro, a pressão dos custos não sumiu, ela continua ali. Com esse diagnóstico em mãos, a pergunta que não quer calar é:
Para onde a gente vai agora? Vamos dar uma espiada no futuro e tentar traçar o roteiro para a saúde corporativa até 2030, com base nas projeções do estudo. As 5 grandes tendências para o futuro são bem claras. Primeiro, dados vão ser tratados como infraestrutura crítica, tipo eletricidade. Segundo, a inteligência artificial na forma de copilotos vai fazer parte da rotina médica. Terceiro, os modelos de pagamento finalmente vão mudar para valor e risco compartilhado. Quarto, o cuidado híbrido vai ser a norma. E, por fim, a consequência de tudo isso, a gestão de saúde vai se tornar uma vantagem competitiva real, daquelas que atraem e retêm os melhores talentos. E sobre a inteligência artificial, tem uma citação no artigo que é, olha, fundamental. Ela diz que a tecnologia por si só não faz milagre. O sucesso não vem do algoritmo mais poderoso, mas de como ele é colocado na prática, no dia a dia, com governança, com supervisão humana e, principalmente, com um propósito claro. E é aqui que a gente fecha o círculo, voltando lá para o nosso começo. A capacidade de usar dados para promover o bem-estar deixou de ser uma questão de custo para virar uma questão de estratégia. Ela se traduz diretamente em mais produtividade e na capacidade de uma empresa atrair e manter as melhores pessoas no time. E esse é o ativo mais valioso que existe. Então, no fim das contas, a análise dessa década de transformações nos deixa com uma reflexão final. A saúde, dentro de uma empresa, pode ser vista de 2 formas. Ou como um centro de custo, aquela batalha sem fim contra a inflação médica, ou como um pilar estratégico, uma verdadeira vantagem competitiva. A questão que fica é, qual desses futuros está sendo construído aí onde você está?